Alô, meus amigos, vamos para a análise do jogo Internacional 2, Bahia 1. O que eu vi desse jogo? Primeiro tempo equilibrado, Bahia teve chances, o Internacional teve chances, mas nenhuma oportunidade clara. Aliás, até teve. O Borré perdeu um gol e o Bahia também perdeu um gol. Mas, enfim, foi um jogo morno, onde as equipes estudaram. O Bahia não foi pior do que o Internacional. O Bahia até jogou bem, né? Mas o Internacional não estava jogando o seu melhor futebol, muitos erros. Lembrando que o Internacional não estava jogando com seus 3 principais jogadores. 3 melhores jogadores do Internacional do elenco, que são Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia. E como Ener Valencia faz falta nesse ataque do Internacional. O Bahia jogou bem, relativamente bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo decaiu. Segundo tempo o Bahia praticamente não jogou. A única coisa que o Bahia fez no segundo tempo foi o gol, que foi um presentaço do Internacional, porque nesse momento em que o Bahia faz o gol, o Inter estava soberano na partida. E numa escapada, Biel, numa belíssima assistência de Jean Lucas, faz o gol encobrindo o goleiro Rocher. Foi a única coisa interessante do Bahia no segundo tempo. Repito, no primeiro tempo o Bahia esteve bem, o Bahia criou oportunidades, Bahia que jogou não apenas esperando o Internacional, mas dava as suas cutucadas, dava as suas ênfases na partida, fazia questão de incomodar a zaga do Internacional e fez. Aliás, o Bahia tem um maestro chamado Everton Ribeiro. Que jogadoraço! Fui no Beira-Rio, vi o jogo e o cara é diferenciado. Jean Lucas teve altos e baixos, mas no geral, Jean Lucas jogou bem. Jean Lucas é um senhor jogador de futebol, um senhor segundo volante que chega mais à frente, perigosíssimo também. Caio Alexandre não foi tudo isso. Caio Alexandre, eu não gostei do Caio Alexandre. E o Canu, meus amigos, o Canu é de doer. É de doer. Cuesta teve falha, mas tem que se dizer que é o zagueiro que dá uma certa segurança. Eu acho que o Marcos Felipe não teve culpa nos gols, né? Agora, Jean Lucas, que eu elogiei há pouco, falhou no segundo gol colorado. Ele deveria ter subido, ele deveria ter neutralizado o cabeceio do bom volante Fernando. Ou seja, do Bahia o que se pode dizer? Quem se salvou do time do Bahia? Biel, pelo gol, entrou no segundo tempo, fez o que tinha que fazer, competentemente. E Vitor Cuesta. Vitor Cuesta foi bem também. Acho que o Marcos Felipe salvou o Bahia em mais de uma oportunidade. E o Everton Ribeiro, que fez um primeiro tempo primoroso, cansa no segundo tempo. A verdade é essa. No segundo tempo, o time do Bahia cansa. Rogério Ceni tem razão nisso. Falta preparação física no Bahia. O Internacional, pelo contrário, começou mal o primeiro tempo e melhora no segundo tempo. E melhora pelas alterações feitas pelo técnico Eduardo Cudê. Quando tira Maurício, o Borré, sinceramente, eu não vi nada demais além da vontade. Tem que elogiar que ele tem vontade. Agora, o Borré não é jogador diferenciado. Pelo menos por enquanto não está demonstrando isso. Quem demonstrou ser um jogador diferenciado nesta partida foi o Wesley. Jogador atrevido, jogador insinuante, jogador com velocidade, com qualidade. Foi premiado com o gol. Wesley, anotem esse nome. Grande jogador. Aliás, o Wesley esteve nas pretensões do Bahia no ano passado. Vocês se lembram disso? O Wesley esteve nas pretensões do Bahia e acabou não rolando. Sei lá por que cargas d'água.
outro jogador diferenciado no Internacional, Fernando, mas como volante, não como zagueiro, que também não comprometeu, né? Mas comprometeu a reclamação dele, levando o primeiro cartão amarelo. E se leva o segundo? Ele teve algumas jogadas de risco no segundo tempo, né? Quando o Bahia teve uma escapada e ele teve que dar o bote, e se o juiz dá o cartão amarelo? É expulso. E aí vai tudo por água abaixo. Mas o Fernando, no meio de campo, como volante, é um senhor jogador. Por isso, eu destaco no time do Internacional 2 jogadores de exceção na partida de hoje. O volante Fernando e o ponta, que infernizou a vida do Luciano Juba na lateral esquerda. Wesley foi o grande nome desta partida. O Internacional venceu o Bahia por 2-1, merecidamente. Por quê? Porque o Inter teve garra, teve vontade, teve a gana de vencer a partida. O Bahia achou um gol no segundo tempo, quando o Inter estava melhor, através de Biel, que recém havia entrado em campo. E 3 minutos depois, o Internacional vira num lance inusitado. Um lance que começa de um lateral, que o René cobra. E o Wesley pega e toca no meio das pernas de Marcos Felipe. Foi um gol que não deixou a torcida do Internacional vaiar o time, porque foi uma resposta na lata, foi uma resposta direta. E aí a torcida veio junto, a torcida cresceu e o Inter cresceu com a torcida e o Inter foi absoluto no segundo tempo, poderia ter feito mais gols. Erro do Rogério Ceni. Erro do Rogério Ceni. Qual foi o erro do Rogério Ceni? Recuar o time. Recuou o time, abdicou de jogar, e aí o Inter foi para cima. O Inter foi para cima e venceu com uma naturalidade impressionante. O Bahia foi valente no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Bahia realmente deixou uma impressão muito preocupante, que a torcida do Bahia tem que se preocupar, porque do jeito que começou, não sei, não posso ter boas apresentações, boas vibrações do Bahia para o restante do campeonato. O Bahia simplesmente abdicou de jogar o segundo tempo. Por que não teve o mesmo ímpeto? Porque o primeiro tempo, o Bahia terminou o primeiro tempo jogando mais bola que o Internacional. No geral, nos primeiros 45 minutos, foi equilibrada a partida. Mas o Bahia termina o primeiro tempo jogando mais que o Internacional. Só que aí o Internacional fez 3 substituições e a forma de jogar do time de Eduardo Cudê mudou da água para o vinho. E o Bahia aceitou isso. Esse foi o problema de Rogério Ceni. Fica a lição. Por que não continuar com o mesmo empenho em campo para o time do Bahia? E fica a lição para Eduardo Cudê também. O Internacional, jogando em casa, não pode ter a passividade que teve no primeiro tempo. Maurício não jogou bem o primeiro tempo, mas cresce com as substituições do segundo tempo. Wanderson, que saiu no intervalo, não foi bem, e Wesley está pedindo passagem no time colorado. Esse foi o resumo, essa análise dessa boa vitória colorada por 2-1 num Beira-Rio, eu diria vazio, porque tinha 21 mil pessoas apenas, num estádio que cabe mais de 40 mil. Foi decepcionante a presença da torcida, mas entendível. Entendível por quê? Porque o Inter vem de uma eliminação no Campeonato Gaúcho, o Inter vem de um resultado patético contra um time semi-amador chamado Real Tomaiapo, no Beira-Rio. E
Agora parece que Eduardo Cudê ganha uma sobrevida. Eduardo Cudê, no segundo tempo, foi superior ao Rogério Ceni. Rogério Ceni não conseguiu se desvencilhar da garra, da gana dos jogadores colorados, que até o último minuto do segundo tempo mostraram mais preparação física, principalmente. O Inter termina o jogo correndo mais que o Bahia. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do jogo? Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal, dá joinha e compartilhe este vídeo. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.